Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Direito e Ordem, edição especial Mulheres de Sucesso, parte 2. E hoje eu tenho a honra de receber a Dani, que é uma mãe, empresária de muito sucesso. Dani, obrigada por ter aceitado esse convite, obrigada por me ajudar a levar para as mulheres a sua história, que é de sucesso. Obrigada, Jaque, eu me sinto lisonjeada em estar aqui nesse programa, contribuindo, né, com esse programa e também contribuindo a levar essa mensagem para outras mulheres também. Muito se fala, Dani, dos homens, da violência contra as mulheres, muito se fala da hipossuficiência, vulnerabilidade, questões financeiras, não é? E eu acredito que os holofotes estão muito sobre os homens e pouco se fala sobre a competência, a qualidade, a força das mulheres. Pouco se fala, inclusive, de uma mulher sobre a outra, das suas qualidades, da sua especialidade, das suas dificuldades. Eu não vejo as mulheres falando disso. Eu acho que a gente precisa ressaltar. Então, eu gostaria que você compartilhasse conosco, dividisse a sua história. E já deixando aqui para vocês, gente, a Dani, a história dela é incrível. Ela é especialista em processos fotográficos e acertei o nome, né? Agora sim. Divide com a gente, Dani. Conta para nós um pouquinho da sua história. Bom, eu sou a Daniele, né? Mas todo mundo me chama de Dani. E eu sou casada com o José Lúcio, sou mãe do João Pedro, sou fotógrafa e trabalho com fotografia há 6 anos, especializada em fotografia de casamentos, então são 6 anos contando histórias, né? Então me sinto muito realizada por ser tudo isso, né? E nós mulheres, nós somos muitas coisas. Então, essa sou eu. Essa é a Dani. Sim, essa sou eu. Dani, e por que fotografia? Bom, na verdade, o José, meu esposo, né? A gente tá junto desde a adolescência, né? Então, vai fazer 12 anos que nós estamos juntos. E o José, ele começou na fotografia e eu comecei acompanhando ele. E depois de um tempo eu fui gostando, fui acompanhando, fui vendo que era uma área que eu me interessava e eu comecei a me especializar e me formei em processos fotográficos na ETEC de Artes. E aí desde então comecei a trabalhar junto com ele e desde então a gente está contando histórias juntos. É muito bonito isso, você dizer contando histórias, né? Sim. Uma fotografia, eu me lembro que, né, assim, recente, não sou tão velha assim. Quando nós olhávamos aquelas fotos, né, que precisava revelar, era um evento, era um lazer para a família. Sim. E como é que foi essa mudança? Você pegou a história dessas mudanças, né? Essa tecnologia que foi inserida nessa forma de contar histórias? Bom, eu lembro muito pouco, assim, na minha infância. Eu lembro que minha mãe tinha uma câmera, era uma câmera analógica mesmo, com filme, e era, como você falou, era um evento, né? Comprar um filme novo, e era só para alguma data, assim, muito especial. Eu lembro na minha formatura do prézinho, minha mãe com a câmera, ela fazendo as fotos, e aí a gente tirava foto do cachorro, aí quando você revela, né? Aí você vê você vê o que foi fotografado, né? Se é que saiu alguma foto. Se é que saiu alguma coisa, aí você vai ver, tem a foto do cachorro, tem uma foto tremida, outra o ângulo não ficou tão bom, mas eu lembro, sem pescoço, assim, olho vermelho. Sim, caso do flash, é isso mesmo. Mas eu peguei, assim, muito pouco essa transição, né, do analógico para o digital. E hoje a gente tem acesso muito fácil, né? Praticamente todo mundo hoje em dia tem uma câmera de alta qualidade na mão, que é o celular, né? Então, essa transição, ela fez a fotografia ela disseminar muito mais, né? Então, eu peguei essa transição, mas eu também acompanhei um pouquinho durante o curso, né? Curso técnico que eu fiz. E a gente
teve essa experiência de ir no laboratório mesmo, aprender, revelar, todo o processo químico, muito legal mesmo. E na época da faculdade, na época do curso, Sim. Você já era casada? Eu me casei na metade do curso. Na metade do curso. Isso. Então já foi uma readaptação. Sim. Como foi isso? Ser aluna, dar conta de todas as demandas, Sim. né? E ainda ser esposa. Sim, foi uma fase assim bem complexa, né? Porque eu tava nessa transição, fazendo um TCC, aprendendo a ser esposa, né? Porque é uma adaptação muito grande. Então, o Josélio foi criado de uma forma, eu fui criada de outra forma, e juntar essa junção, né, das duas mentalidades, ela é bem complexa, até emocionalmente mesmo, né? Então eu fui aprendendo assim a lidar. O José me aguentou nessa fase, né? Eu sempre fui muito emotiva, muito melancólica. Então o José, ele me ajudou assim ele foi muito paciente comigo nessa fase, né, de adaptação. E quando você teve o seu bebê, como é que foi? Sim. Você já era empresária? Sim. Já era empresária e foi uma outra adaptação, né? Uma outra sistemática, aprender uma outra forma de vida. Você já tinha o apoio, né, do seu marido. E aí, o bebê. Como é que foi essa nova adaptação? Foi bem difícil pra mim. Foi uma fase bem difícil. Até me enxergar mesmo, né? Como mulher. Porque você fica muito... Você perde muito a sua identidade, né? Eu era a Dani, agora eu sou a mãe do João. É mais ou menos isso. Então, foi uma fase de adaptação mesmo. E foi uma fase difícil, assim, emocionalmente, mas consegui superar. A cada dia é uma superação diária, né? A cada dia, e eu acredito que isso acontece com muitas mulheres, né? Para de se enxergar como uma mulher e começa a se enxergar apenas como mãe. Então, é uma fase que a gente tem que voltar, ir lá no nosso interior mesmo e voltar a se enxergar como mulher. Sim, porque tem muitas que estão passando hoje pela mesma situação que você passou e não conseguem voltar, não conseguem dar uma sequência, né? Muitas vezes, pelo que você diz, o autoconhecimento. Sim. Né? Nós podemos, o empoderamento que tanto se fala, é isso também. Sim, né? Não é você masculinizar as suas atitudes para você dizer que você é empoderada. É muito pelo contrário, com a força, mas com a delicadeza da feminilidade, Sim. você conseguir reequilibrar todos os pratos, né? Porque você tem que administrar uma casa, você Sim. tem que administrar o seu relacionamento, o seu filho, escola, creche, o que for, né? Quando for o tempo. A empresa como empreendedora. E tem muitas aí que estão nos acompanhando, muitas mulheres, muitas meninas, que acham que não tem mais jeito. Não, agora eu sou mãe, eu sou esposa e não dá mais. Não consigo Sim. mais seguir. O que você daria de conselho hoje para essa mulher que pensa assim? Bom, é realmente você se enxergar. Você olhar para dentro de você e começar a lembrar, né, de quem você é. Eu passei por essa fase. É uma fase, quando a gente se torna mãe, é como se fosse realmente um luto, né? Muitas pesquisas falam que a mulher sente como se fosse um luto, porque é como se aquela mulher antiga tivesse morrido e nascido uma nova mulher junto com a criança, né? E realmente, a gente já não é mais a mesma. Então, é começar a se enxergar como essa nova mulher que você se tornou e começar a perceber o quão importante você é. Não olhar somente para o bebê, mas olhar para você também. Começar a se enxergar, ver que você tem valor e que você também é muito, muito especial, muito preciosa. Então, você não pode se perder no meio do caos, porque realmente é um caos, mas
você precisa começar a se enxergar também e a recuperar a sua essência no meio disso tudo. Muito bonito. Muito bonito de ver essa forma que você define, né? No primeiro momento causa um impacto ouvir isso, né? Um luto. Morre a mãezinha, morre a Dani. Sim. Que era ali na primeira fase, a menina, a adolescente, a mulher, né? A esposa, a mãe. E é uma outra história, uma outra mulher que vai sendo aí lançada nas dificuldades todas que todas nós enfrentamos, né? Sim. Algumas são muito particulares das mulheres, né? Assim como o assédio, que muito tem se falado, e vários tipos de assédio que a gente passa o tempo todo. O menosprezo por sermos mulheres, e isso é o equilíbrio, né? A qualificação, a forma de se posicionar, a forma de falar é o que vai transformando pouco a pouco e mostrando aqui viemos. Sim. Não é no grito, não é na violência. É no empoderamento consciente. Sim, exatamente. Concorda comigo? Concordo, Jaque. E é muito importante porque a gente fica muitas vezes procurando ser novamente aquela mulher que você era antes, mas não vai ser, né? Porque tudo mudou. E assim, é importante você se reconhecer no seu momento atual. Muitas vezes você não vai conseguir ser uma coisa que você foi num outro momento, mas é importante você se reconhecer e se empoderar no momento atual que você tá. E outra coisa também que dificulta muito esse processo, que dificultou pra mim, é a comparação. Hoje em dia, principalmente, né, nós temos muito acesso a redes sociais, a Instagram. Então, a gente vê uma coisa muito linda na vida de outras pessoas, né? Tipo assim, nossa, aquela pessoa foi mãe e nossa, ela tá super ativa, fazendo várias coisas. Eu tô aqui, não consegui nem tomar banho hoje. E assim, você começa a se comparar muito com outras pessoas, né? Mas uma frase que eu ouvi e ficou marcada pra mim foi que você não pode comparar o palco do outro com o seu bastidor. Então, a gente muitas vezes olha pra uma pessoa, ela, por exemplo, no Instagram, ela posta uma coisa que é boa na vida dela, mas ela não posta as partes ruins, né? Sim. E a gente se compara muito, a gente compara muito a parte que ninguém vê com a parte que a outra pessoa mostra. Então, a comparação, ela é muito complicada, principalmente num momento tão delicado como esse, né, de puerpério, pós-parto, e foi uma parte que me afetou bastante, né, mas depois de um tempo eu comecei a perceber que eu sou única, e assim você também, mulher, você é única, e nós não devemos nos comparar com as outras pessoas, com a realidade de outras pessoas, porque o momento que você está vivendo é totalmente diferente do que aquela pessoa está vivendo. Então a gente tem que se enxergar com olhos de amor, ter empatia com nós mesmas e levar em consideração que o nosso processo, ele é único, né? Com certeza, é uma poeta, ai, né, meu Deus. gente? É uma poeta que realmente as suas palavras, elas tocam com profundidade muitas histórias, né? Sim. E você acredita, Dani, que esse julgamento, que muitas vezes vem das próprias mulheres, né? De que, olha lá, ela tá se arrumando, Sim. né? Ela é mãe também, então é julgada por conseguir administrar bem o seu tempo, e isso é uma crítica que ela não vem construtiva. Você percebe muito isso de culpa, né? Uma mãezinha culpando a outra, por exemplo, porque ela não conseguiu administrar o tempo e a outra conseguiu? Sim, a gente percebe muito isso, né? E como eu falei, hoje nessa era do Instagram, principalmente, né? Que as pessoas sentem muita liberdade de opinar na vida das outras Falar pessoas. O que quiser, falar né? o que quiser e esquece que a pessoa, ela também é um ser humano, né? E principalmente, assim, na maternidade, a gente vê muito, muito julgamento. Porque, eu fiz desse jeito com minha filha, então com o seu filho você tem que fazer da mesma forma.
Então as pessoas têm uma caixinha, né? Onde um manual, né? Um manual. Tem um manual de como ser mãe. Exatamente. Se você sair do manual, você tá errado. E mais uma vez pega nessa parte da comparação. Que você começa a comparar muito. Ah, mas o filho daquela pessoa dorme a noite inteira, mas o meu não dorme. O meu filho tá com algum problema. É mais ou menos isso. Então você começa a achar que tem alguma coisa errada com você, porque na outra pessoa fez aquilo, tá tudo lindo, e você não, seu filho não dorme. Então, essa parte de comparação e principalmente a parte da crítica, principalmente de uma mulher para outra, é uma parte muito, muito forte, né? A gente percebe que as mulheres, elas têm essa rivalidade, né, entre si. Então é uma coisa que nós, como mulheres, precisamos quebrar. Ao invés de julgar, criticar, a gente precisa incentivar, né? Exatamente, como nós falávamos nos bastidores, né? O que é uma mulher de sucesso? Como falar? Como dizer isso? O que significa uma mulher de sucesso? É aquela milionária? É aquela que tem um nome na mídia, super famosa? O que é isso? O que é mulher de sucesso? Mulher de sucesso é isso. É aquela que não desiste, é aquela que tem força para lutar, independentemente das situações que a vida lhe traz, né? As readaptações que são necessárias de se fazer, ela continua, ela se admira, ela exerce o autoconhecimento e ela transmite isso. Juntas, somos todas mais fortes, não é? E talvez com esse diálogo, com a prática, porque não adianta só falar, também temos que vivenciar tudo isso. Por isso que eu pedi no início para ir lá no Instagram da sua amiga, que você conhece a história, marca o arroba dela, fala que você admira ela, exponha isso, não é? A parte boa, o que você admira nela, coloca lá, é de graça, né? Então, quando as mulheres começarem a olhar umas para as outras, admirar de verdade, se apoiar, será uma grande lição para os homens, que são os violentos, que são os machistas, que menosprezam, porque tudo isso é medo. Sim. Porque eles sabem o potencial que a mulher tem. Mas elas ainda, muitas de nós, ainda não nos posicionamos o suficiente para isso, para o basta, né? Não é só legislações, não é só falar do direito. Por isso o tema do programa Direito e Ordem. A ordem também ela é estabelecida dessa maneira, quando a gente começa a se impor com respeito, com qualidade e saber se colocar, mais uma vez, sem gritos, não é? Sem masculinizar a mulher, sim, mantendo a feminilidade da mulher. Exatamente. E quando você fala da fotografia, como contar história, né? Eu acredito que ao longo do tempo, essa forma de contar história, porque é muito lindo e uma imagem ela pode contar muita coisa, né? Exatamente. Uma imagem do mesmo ângulo, eu diria até que é uma obra de arte, né? E a lei diz isso, é intelectual, é uma obra intelectual a fotografia. Então a lei que protege os direitos dos fotógrafos, ela é bem antiga, mas ela diz isso, né? Já visionária. Quando a gente tinha que revelar as fotos, tinha o elemento surpresa. Sim. Né? Ai, meu Deus, o que vai sair? Como é que vai ser isso? E foi retirado de nós o elemento surpresa com a tecnologia. Sim. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa transmissão de história e depois que falasse da tecnologia. Bom, a gente sempre usa esse termo, né? A gente conta histórias, a gente não só faz fotos. Porque geralmente quando nós somos contratados para cobrir um evento, fazer um ensaio, é porque a pessoa está comemorando alguma coisa, né? Então, por exemplo, a pessoa está casando, comemorando o aniversário de um filho, ou então a pessoa quer fazer um retrato corporativo, ou seja, quer marcar um momento importante da sua empresa, né? Então, pra gente vai muito além que só registrar aquele momento. É porque a gente entra realmente na história da pessoa. Então, quando a gente está fotografando um casamento, a gente conhece a pessoa, a gente percebe que não, para aquela pessoa não é só
um dia qualquer, né? É uma realização de um sonho. Então a gente trata isso com muito amor, né? A gente procura sempre dar o nosso melhor, porque a gente percebe que para aquela pessoa, aquele momento tem muito significado. Talvez nós já fizemos mais de 300 casamentos, mas para aquela pessoa, aquele casamento é único. Mais né? de 300 casamentos é muito casamento. É muito casamento. É muita história. Então, para nós, a gente já fez mais de 300 casamentos. Então, a gente já conhece, assim, de cor e salteado qual a ordem da cerimônia. Mas para aquela pessoa, não. É o casamento dela, é o casamento da filha dela, do filho dela. Então, é uma história muito especial para aquela pessoa. Então, a gente trata isso com muito amor, né? Porque, e realmente é um momento que vai ficar para a história daquela família, daquele casal. Então, quando as pessoas, quando esse casal que casou hoje, por exemplo, daqui a alguns anos tiverem filhos, eles vão olhar para as nossas fotos e vão ver que como foi aquele momento, qual foi o vestido que a mãe dele escolheu, como que o pai tava. Então, as sensações daquele momento que eu senti, né? Eu tava tranquila, eu chorei, eu tinha uma pessoa que hoje já não está mais comigo. Então, sim, e acontece bastante a gente fotografar um casamento e depois de alguns meses uma pessoa que estava fazendo parte partir, né? Falecer. Então é um registro que fica ali marcado, né? E a gente percebe muito que hoje também, infelizmente, né, a gente está sofrendo um pouco da desvalorização da fotografia por conta do avanço da tecnologia também, como você comentou, porque hoje em dia qualquer pessoa pode fazer um registro, né? Mas como que vai ser esse registro, né? Porque nós temos esse olhar de contar realmente a história, né? Não apenas registrar. Então, a fotografia, por mais que a tecnologia avance, a fotografia, os profissionais de fotografia ainda são muito necessários, porque nós temos todo esse cuidado de olhar para a história da pessoa, não simplesmente registrar aquele momento. Então, nós olhamos como se estivéssemos contando e vemos a parte emocional, sentimental também dessa história. Sensacional, isso é incrível, tô adorando. Que bom. Mas a produção tá me pedindo aqui, nós vamos chamar o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta com um projeto que a Dani vai contar aqui, um projeto novo. Sim. É lançamento em primeira mão aqui, né? Em primeira mão. É isso aí, gente. É o tempo de tomar uma água. Eu espero você. Estamos de volta. Eu quero agradecer pela sua participação. Quero te pedir para você curtir, compartilhar, comentar. Chama a galera aí para vir acompanhar, que essa live tá imperdível. Dani,
aproveitando que nós acabamos de voltar do comercial, queria que você contasse sobre esse projeto aí em primeira mão aqui no nosso programa. Exatamente. Bom, nós vamos fazer agora, a partir do mês de março, isso. Em maio nós teremos o Dia das Mães, né? Aproveitando que nós estamos falando aqui sobre maternidade. Então nós teremos em maio o Dia das Mães e nós estamos montando o especial de Dia das Mães. Você que é mãe ou você que gostaria de tirar uma foto com sua mãe, fazer um ensaio que raramente, né, nós temos registro com nossas mães. Então é uma oportunidade de você ter esse registro com sua mãe, você como mãe também, fazer o seu ensaio, é o especial de Dia das Mães que nós estaremos fazendo no nosso estúdio. Então, se você quiser, você pode nos procurar para esse momento que vai ser muito especial. Então, pode seguir o nosso Instagram, @JoséLúcioFotografia e @JoséLúcioEstúdio também, que por lá você vai ter mais informações. Como você diz, Dani, é incrível isso. É muito difícil. A gente acaba vivendo aqueles momentos importantes com quem a gente ama, né? Com as nossas mães. E muitas vezes a gente não registra, né? Ou faz aquele registro meia boca, do jeito que dá, com a câmera que tem. Mas se a pessoa quiser presentear a sua mãe ou presentear a mãe de alguém, né? A sogra, por exemplo, pode entrar em contato. Pode marcar, sim. Tem uma lista de espera. Isso. Nós vamos lançar o cenário em breve. Então, aí, por isso, a fila de espera para quem quiser, né, presentear ou participar desse especial, já se inscrever para não perder a sua vaga. E fica pertinho o estúdio, né? Isso, fica pertinho aqui no centro, na rua João Mendes Júnior, número 370, no primeiro andar. Primeiro andar, muito bom, ó, anota aí. Em frente à futura esposa, em cima da panqueca. Pra ficar mais fácil. Centro de Francisco Morato. Centro de Francisco Morato. E o arroba? José Lúcio Fotografia, que é por onde nós contamos casamentos, e também José Lúcio Estúdio, que é onde nós compartilhamos as fotos feitas no nosso estúdio. Muito bem. E a pergunta que não quer calar: por que José Lúcio? Já fizeram essa pergunta, né? Outras vezes para nós. E José Lúcio, meu esposo, no caso, foi ele quem começou a fotografar, e eu, como já contei anteriormente, comecei a acompanhar ele. Através disso, eu me interessei pela fotografia. Então, ele já tinha, né, um nome, José Lúcio Fotografia, e o nome dele tem um significado muito forte, né? José significa aumentador e Lúcio vem de luz. Então, aumentador da luz. E fotografia é isso, né? A fotografia é desenhar com a luz o significado. Então, o José já me perguntou anteriormente, né? Você quer mudar o nome, José e Dani? Mas eu gosto muito dessa ideia do significado do nome dele, né? Então a gente decidiu manter. E por mais que seja José Lúcio Fotografia, é 50-50. Justo, com certeza. Então nós tomamos todas as decisões juntos, todos os projetos que nós fazemos são sempre juntos. Então a gente tem essa parceria muito forte, né? Então a gente mantém esse nome. Muito bacana, muito importante isso. O Dani, você falou de luz, né? Sim. E isso conta muito, uma boa iluminação para uma boa fotografia. Com certeza. Correto. Eu vou contar aqui uma história. Claro, protegendo alguns dos personagens, né, que são próximos. Nos meus 15 anos, recentemente, não faz muito tempo que isso aconteceu, foi ali um conto de fadas dentro da possibilidade que meus pais tinham, né? E eu tinha, na época, nós conhecemos um fotógrafo incrível, que ele realmente, assim como você demonstrou para nós, ele amava muito o que ele fazia, né? E
Fizemos aquele conto de fadas, o vestido pink, toda a decoração pink, aquela coisa incrível. E aí uma pessoa muito próxima, mas que não falava comigo, foi investigar quem era o meu fotógrafo, aonde tinha sido a minha festa, porque ela queria igual. Ela queria igual. E também puxando o gancho para o direito, né? Nós falamos no primeiro bloco mais sobre a ordem, agora vamos falar sobre o direito especificamente. Existe a responsabilidade, né? Civil, criminal, com a divulgação, né, das imagens, o uso dessas imagens, e a gente vai falar mais daqui a pouquinho. Mas essa pessoa queria do fotógrafo as mesmas poses, a mesma história, e ela entendeu que no resultado não tinha ficado exatamente igual às minhas fotos, que era o objetivo dela, o mesmo fotógrafo, o mesmo espaço, as mesmas cores, né? E com relação a isso, você já viveu uma experiência dessa, de comparações? E também já esticando uma segunda pergunta, existe isso de ficar igual? Bom, já respondendo a segunda pergunta, não existe, porque como eu já falei, cada história, ela é única, né? Por mais que seja o mesmo lugar, a mesma vestido, mesmo fotógrafo, não tem como ficar igual, porque cada momento é único, cada pessoa em si é única, né? E já aconteceu conosco de pessoas chegarem, quero fazer um ensaio, e o ensaio não ficou da maneira que a pessoa esperava. Mas tal pessoa fez e ela ficou bom, e o meu não ficou. Mas assim, a gente, toda a paciência, a gente explica, né, pra pessoa, então, é porque aquela pessoa, ela é diferente de você. Então, não tem como a gente esperar que uma foto fique exatamente igual a da outra pessoa, porque você é única. Cada pessoa é única, cada evento é único. Então, novamente, a comparação, ela acaba deixando as pessoas frustradas, né? Porque elas esperam que, igual a pessoa que quis que ficasse igual ao seu evento, ao invés dela procurar fazer do jeito dela, ser autêntica, ser única. Não, ela quis fazer como você fez e ela se frustrou porque não ficou igual, mas realmente não fica, né? Porque a gente tem que começar a entender que nós somos únicos, nossa história é única. E também tem aquela questão da energia, o dia da pessoa, como ela está, o brilho que ela vai transmitir naquela foto, o rosto, a postura. Isso também conta? Conta bastante. Nós trabalhamos principalmente com noivas, né? E a noiva ela é maravilhosa, né? Ela se prepara para aquele dia, é todo um processo. A gente acompanha também, né, o processo de preparação da noiva. Então, aquele momento é o dia da pessoa brilhar, né? Então, isso faz toda a diferença também. Porque, às vezes, essa pessoa nunca teve um momento assim, né? Essa pessoa nunca parou pra se embelezar desse jeito. E a gente vê muito, né, acompanha muito o making off da noiva. E muitas noivas nunca se maquiaram, nunca arrumaram o cabelo de uma forma assim, profissional, né? Então, é um momento único. Então, a pessoa fica toda feliz, ela brilha, né? A felicidade. Dia de princesa dela. É o dia de princesa. E também esse momento, a felicidade que a pessoa sente, faz toda a diferença. Faz mesmo. E com relação à responsabilidade, né, com a divulgação, né, com o uso indevido da imagem, e aí o contrário, porque muitas pessoas acreditam que o fotógrafo que tem que zelar, que tem que ter a responsabilidade. Isso é claro, isso é óbvio, né? Tem um contrato tudo certinho, bem feitinho, com as cláusulas que a pessoa ali, o cliente vai ler, vai entender junto com você todos os termos, se ela autoriza ou não que você use. Mas também, em contrapartida, usar de forma indevida e sem dar os créditos a quem fez a imagem
também tem Também. essa responsabilidade, né? Eu vejo muitas vezes ali mais na fotojornalística, né? Que acaba tendo um leilão em cima daquelas fotos e tudo mais, pela imprensa, e tem tudo isso. Você já experienciou alguma coisa nesse sentido? Do uso, inclusive até de outros profissionais, assim, existe esse cuidado? Vocês se conversam? Bom, nós nunca chegamos a ter nenhum problema, né, quanto a isso, mas nós sempre deixamos claro das pessoas que nos contratam, justamente no contrato, né, que o uso, né, da imagem que nós colocamos uma cláusula explicando que nós podemos usar, né, a imagem para divulgação. Só que tem muitas pessoas que elas são mais reservadas, né? E claro que nós respeitamos, né, a opinião de cada pessoa, e muitas pessoas já falaram: olha, eu quero que você registre meu casamento, mas eu não quero que você divulgue. Então, a gente respeita, claro, e só que é uma coisa que parte o nosso coração, né? Porque a gente já fez casamentos incríveis, assim, fotos lindas, maravilhosas, e a gente não poder postar dói no coração, mas a gente respeita, principalmente por essa questão, né, da lei, que é muito importante. E como você disse, você já viu, poxa, só de casamento, mais de 300 casamentos. Mais de 300 então casamentos. Tem muita história, tem muita emoção, né? E é uma pena realmente não poder compartilhar, né? Exatamente. Muita gente já perguntou pra gente, né? Mas por que vocês não postam? Realmente a gente queria postar todos, né? Mas se a gente fosse postar todos, o Instagram não ia suportar tudo. Mas são muitos momentos, então a gente busca realmente postar aqueles que são mais marcantes mesmo, mas são histórias lindas. E a empreendedora, a Dani empreendedora, como ela é? Como ela lida com toda essa situação de contrato, com essa situação de tato com o cliente, com a história dele? Porque você mencionou para nós, Dani, no primeiro bloco, a respeito da ordem das fotos, a ordem da cerimônia. Mas às vezes a noiva, ela quer a própria ordem, né? Sim, Como sim. lidar com tudo isso? Bom, a gente busca ser o mais profissional possível, né? E no empreendedorismo a gente enfrenta muitos desafios. Tanto na questão de lidar com os clientes, questão de contratos também, e também durante a cerimônia, a gente é profissional de casamento, né? A gente já sabe que tem uma ordem a ser seguida para que as coisas deem certo. E às vezes não é nem porque tem que seguir aquele protocolo, mas a gente percebe que é uma coisa que dá certo. Só que muitas pessoas, como você mencionou, elas não querem seguir do jeito delas. E a gente entende, porque nós já fizemos mais de 300 casamentos, mas talvez a pessoa tá casando pela primeira vez. Exatamente. Então é uma coisa. Eu, por exemplo, não casei, mas nos meus 15 anos eu quis mudar tudo. Não, o protocolo é meu. A entrada, entrei 2 vezes por conta de uma prima que chegou atrasada. Espero que você esteja aí acompanhando, viu, Liliane? Liliane é importante, hein? Importantíssima. Era fazer a debutante entrar duas vezes. Não, pode entrar de novo, que eu quero fotografar. Eu falei, gente, mas eu já mudei todo o protocolo. Vai mudar de novo. O fotógrafo passava mal comigo. Mas deu tudo certo. E tem muito dessa mudança de protocolo? Tem bastante. Uma coisa que auxilia muito, né, que ajuda muita gente, é quando o evento ele tem assessoria. Pra gente, quando tem assessoria, a gente tá no céu, porque a assessora tem esse papel mesmo, né, de o cronograma, de explicar pra debutante, pra noiva, como que vai ser. E quando não tem, as coisas ficam meio aleatórias, soltas, né? Então a gente tenta de toda forma auxiliar as pessoas que estão ali, os noivos. A gente tenta auxiliar por conta da nossa experiência, né? Então a gente chega, e aí, o que a gente vai fazer agora? A noiva, não sei. Então a gente vamos jogar o buquê.
Então, vamos fazer isso porque depois a gente tem que fazer isso. Então, a gente já tem mais ou menos a noção. Então, a gente tenta auxiliar para não sair tanto da ordem, né? Que tem que ser seguida. E quando a pessoa vai contratar o seu serviço, você tem uma equipe, né, para te ajudar com esses protocolos. O que a pessoa espera dessa organização? Assim, o que você pode falar que vocês oferecem dentro desses protocolos? Tem uma lista de procedimentos, tem uma reunião, algumas reuniões para poder passar tudo isso e apresentar a equipe? Sim. Geralmente a equipe são 2 fotógrafos, né? Eu e José, e geralmente a gente leva um assistente para nos auxiliar. Sim. Mas a gente sempre busca manter nós 2, porque a gente tem um entrosamento muito bom. Então a gente sempre tem uma reunião, a gente busca ter uma reunião antes com os noivos para entender quais são as expectativas deles, né? Porque muita gente chega com expectativa de fazer várias coisas durante a festa, durante o evento. A gente, então, amiga, senta aqui. Deixa eu te contar. Então, a gente não desrespeitando, né, aquilo que a pessoa tem expectativa, mas a gente tenta auxiliar, porque a gente percebe, né? O José tem 8 anos, né? Eu há 6 anos acompanhando casamentos, então a gente sabe mais ou menos o que funciona, né? Então a gente tenta auxiliar essa pessoa nas expectativas delas. Um grande exemplo que a gente usa, né? O making off da noiva, que é a noiva se arrumando, é um momento muito especial. E aí, se a pessoa não tem o costume de ter muitas pessoas junto com ela, ali se arrumando, se a pessoa fica estressada muito fácil. Tem gente que, se ficar muita gente junto, já começa a ficar estressada. E a noiva, ela não pode ficar estressada. Ai, meu Deus, não posso casar de jeito nenhum. É muita coisa para administrar, não é? Você Sim. quer se preocupar com o convidado. Você Exatamente. quer saber se já tá tudo pronto, porque eu ficava assim no carro. Mas já tá todo mundo aí? Mas como é que tá? Mas E a decoração? Estão da forma que eu pedi pra posicionar? Exatamente. Manda uma foto de como. Até que a gente não tinha, né, ainda tanta Sim. tecnologia. Todo mundo tenso. Não faz tanto tempo assim, tá, gente? Pouco Mas tempo. todo mundo tenso e eu enlouquecida, né? Vou fazer um café aqui, eu quero que tudo saia na mais perfeita ordem. Exatamente. E pra noiva não muda. Então tem gente que porque quando junta muitas pessoas, por exemplo, se uma noiva vai se arrumar com 12 madrinhas. Então imagina quantas pessoas ali. Não é só a noiva que fica nervosa. Então todas as madrinhas estão nervosas também. Então imagina 13 mulheres ao mesmo tempo, nervosa, preocupada, uma preocupada com o vestido, com o cabelo, a maquiagem, o noivo que não chegou, o terno do noivo que ficou em outra cidade, o padrinho que perdeu o sapato. Acontece, gente. Acontece muito. Então, se você é uma pessoa que ficaria nervosa nessa situação, a gente fala, então a gente aconselha você a se arrumar sozinha. Porque se você ficaria nervosa assim, é melhor que você fique sozinha, você, sua maquiadora, na santa paz do Senhor Jesus, sem aumentar as preocupações, né? Porque as preocupações são normais, mas tem coisas que a gente pode evitar. Então é um conselho que a gente sempre dá para as noivas. Agora, se a noiva for uma noiva que é super descontraída, que é da galera, que gosta de rir, de interagir mesmo com outras pessoas, a gente fala, então seria legal o seu making off assim, mas vai de cada pessoa, né? Então a gente tenta, assim, nessa conversa entender mais ou menos o perfil da pessoa, como que ela gosta como ela gostaria, né, de estar nesse grande dia. E a gente ajuda da maneira que a gente pode, né? Pra que tudo saia. Pra que tudo saia. Por quê? Porque isso tudo reflete na fotografia. Então, se a gente tem uma noiva nervosa, estressada, uma noiva que tá preocupada com o docinho da mesa, que não tá do jeito que ela quer. Então, na fotografia reflete. A gente já fez casamentos que a noiva tava nervosa, ou então ela tava estressada por algum motivo, e depois ela chegou pra gente e falou, poxa, eu amei as fotos, mas a minha expressão não ficou legal porque eu tava nervosa. E ela chega e ela reconhece, né, que não ficou tão legal assim o trabalho porque ela tava nervosa. E a fotografia, ela é uma via de mão dupla, né?
Porque não depende só do nosso trabalho. Sim. Depende também do que tá acontecendo ali. Porque, como eu falei, né, a gente conta a história. O que tá acontecendo ali no dia. Então, se no dia a noiva tava nervosa, na foto ela vai ficar com o rosto, a expressão que ela tava nervosa também. Então, a gente tenta ajudar e fazer de tudo para que essa noiva fique tranquila, ela não fique estressada, para que nosso trabalho flua de uma maneira boa também. E sempre tem uma tia palpiteira, uma madrinha. Não faça assim. Tem muito isso? Tem, Ou é o José impressão minha? tá aqui acompanhando, ele até colocou José a mão assim. Gente, daqui a pouquinho o José vai aparecer aqui para dar um oi para Vai. vocês. A expressão que ele fez agora foi sensacional. Então, eu não tô falando bobeira. Tem Não. tia palpiteira. Tem tia, tem todos os membros da família. Mas a gente tá trabalhando, então a gente dá o nosso máximo, respira fundo, porque é uma coisa que realmente nos incomoda, né? Porque a gente tá trabalhando. Sim. E só... Então é a mesma coisa que você chegar pro um juiz e falar, olha, juiz, o seu trabalho não tá certo, você tem que julgar dessa forma. É o que eu Então faço. Então eu sou tia palpiteira. Ai, Eu Jaque, faço o desculpa. tempo todo. Não, mas é isso Não, mesmo. mas E a eu mesma coisa falo você chegar isso- pra um cirurgião e falar, ó, essa cirurgia que você tá fazendo não tá muito boa, é melhor você cortar daquele outro lado ali, ó. Mas eu lembrei disso porque a prima Liliane fala Liliane. sempre a Liliane. Ai, olha, o seu fotógrafo, eu não gostei dele. E o que aconteceu? O homem trabalhou tanto, enlouqueci ele. Ah, porque ele não deixava a gente tirar foto. Então eu queria entrar na frente e falei, gente, por favor, né? Deixa eu tirar foto. Então, assim, Sim. quem às vezes quer dar o palpite, às vezes não compreende que precisa, né? Vocês precisam do Sim. espaço também. Também. E como eu falei, né? Aquele é um momento especial pra todo mundo que tá ali. Então é normal que as pessoas elas fiquem realmente empolgadas, porque é um momento especial pra toda a família, né? Não só pros noivos. Mas é uma situação que é realmente ela incomoda, mas a gente tenta lidar ali sem ofender ninguém, sem ser grosseiro com ninguém, né? A gente busca respeitar porque a gente entende também que é um momento que a pessoa tá eufórica realmente. Mas é uma situação bem... É delicada, mas Bem é difícil de importante lidar. isso, que vocês sabem lidar pela experiência que tem, Sim. né? E conseguem passar, conseguem transmitir isso para que o sonho saia da melhor forma possível. Exatamente. Realizar. Porque são, por exemplo, um casamento tem 200 convidados. Então, se todo mundo quiser opinar na foto, a gente, como eu já mencionei, tem todo um cronograma para seguir. Então, se a gente começar a abrir muito para as opiniões de outras pessoas, então a gente não vai conseguir seguir ali o cronograma e seguir da maneira que tem que ser feita, né? Exatamente. Falando um pouquinho só da responsabilidade civil, né? Como eu falei, a lei é antiga, a lei é de 98, 9.610 de 98, que trata ali dos direitos autorais, das responsabilidades, dos deveres, das proteções, né? E é muito importante isso e relembrarmos também que a responsabilidade ela é dividida, ela tá no contrato, mas ela é dividida. Principalmente o que perguntam muito é a respeito do registro, né? Do fotógrafo perder aquelas imagens, do momento único daquela história, mas também tem a responsabilidade do cliente de salvar todos aqueles arquivos que tem um tempo, né? Isso você já teve alguma dificuldade com relação a isso? Não, a gente já chegou a perder algumas fotos, mas graças a Deus a gente tinha um backup. Olha, a responsabilidade de um profissional de excelência é isso, que ele tem um backup, então ele não tem prejuízo. Sim, exatamente. E na fotografia a gente fala muito disso, né? Que se você tem você não tem nenhum. Então, por exemplo, se você tem uma cópia daquele arquivo, você não tem nenhuma, porque se você perder, já era. E aquele momento não vai voltar, a noiva não vai alugar o mesmo vestido, casar de novo pra você fazer as fotos. Então, pode até ser feito novamente, mas não vai ser da mesma maneira que foi registrado. Então, é uma responsabilidade muito grande.
E a gente busca ter todos os trabalhos que nós fizemos em backup para que não aconteça isso, né? Muita gente já chegou também pra gente, muitos clientes, passou anos, e a pessoa chega, então, José, Dani, aquelas fotos do meu casamento você ainda tem? E a gente tem, porque a gente tem guardado, mas é uma responsabilidade, como você mencionou, é uma responsabilidade do cliente também armazenar e zelar por aquelas fotos, afinal, ele pagou por aquelas fotos, né? Então, é uma via de mão dupla, mas a gente também mantém guardadas cópias conosco para que isso não aconteça. E até para a gente guardar também e a gente avaliar, né, a evolução do nosso trabalho. Então a gente tem sempre guardado uma cópia. Muito bem. E para finalizar, Dani, eu queria que você contasse para nós, com toda a sua experiência, todos esses casamentos que você já fez, todos esses eventos, uma história, né, dos eventos que você fez que mais te tocou. Nossa, são muitas histórias, né? Muitos momentos lindos e a gente chega até a se emocionar junto com os casais também. Mas uma história que me marcou, assim, foi de casamento de duas pessoas, dois jovens, assim, eles eram bem jovens. E eles tinham um propósito eles namoraram e eles deixaram pra dar o primeiro beijo realmente ali na hora do casamento, no altar. E foi assim, porque quando todo casamento, os bastidores, né, eles são muito... muitas vezes tem algumas dificuldades que aparecem. E nesse casamento eu lembro que a noiva tava lá no carro já, no espaço, tava o noivo. Só que acho que uma avó da noiva sofreu um acidente no meio do caminho. Só que foi um acidente que não gerou nenhum ferimento, enfim. Só que isso atrasou a cerimônia. E era uma sexta-feira à tarde, tava bastante calor. Só que nesse momento, o céu tava começando a fechar. E assim, de uma hora para outra, começou a aparecer um monte de nuvem. E a gente começou a ficar preocupado, porque era uma cerimônia ao ar livre. E aí a gente preocupado, porque se chover, como que a gente ia fazer o casamento na chuva? Nossa, ia estragar tudo. Ia estragar tudo, né? E aí começou a cada vez mais o céu ficar escuro. E a gente, meu Deus, cadê a avó da noiva que não chega? E a gente ficar preocupado com isso, né? E aí, enfim, ela chegou, mas estava assim, a gente percebia que faltava pouquíssimo tempo para chover. Nossa. Então a gente já começa a ficar na adrenalina, sim, todo mundo tenso. E aí, começou a cerimônia, entraram os padrinhos. E nessa cerimônia era uma cerimônia diferente, porque seria uma cerimônia no estilo judaico, né? Que a noiva entra primeiro e ela espera o noivo. E aí, quando a noiva foi entrar... Nossa, eu me arrepiei toda, porque quando ela entrou... Pois é. Ela pisou assim no tapete pra entrar. O céu abriu, veio assim um feixe de luz do sol em cima dela, assim. E veio acompanhando ela, assim, durante o trajeto dela. Ela foi andando e o sol vinha brilhando, assim. E o céu foi abrindo. Tanto que quando terminou a cerimônia, foi um dos pôr do sol, assim, mais lindo que a gente já pegou pra fazer foto e não tinha nenhuma nuvem no céu. E assim, foi lindo toda a cerimônia. Foi lindo o beijo deles, né? O primeiro beijo foi muito especial. E foi muito emocionante. E pra mim foi muito marcante isso, né? Porque muitas vezes acontece isso na nossa vida, né? Sim. Antes de algo acontecer, vem nuvens, parece que tá se vindo uma tempestade. A gente fica apreensivo, com medo, talvez. Mas depois, quando a gente põe o pé e decide ir, o céu abre. Dá certo. E é uma coisa que a gente sempre fala pras noivas, principalmente, né? Vai dar tudo certo. É a frase que nós mais falamos, vai dar tudo certo, porque é um momento realmente de tensão. Mas no final, a história sempre dá certo. E é isso que importa, né? A felicidade do casal. Mas essa foi uma história que me marcou bastante. Que lindo, assim, Deus é perfeito, né? Eles se guardaram, Sim. Eles seguiram
a palavra, os ensinamentos, e Deus os honrou, né? os princípios que eles seguiram. Isso é lindo de ver. E parabéns pelo seu trabalho, por se emocionar, né, por humanizar, depois de tantas fotos, tantos trabalhos, e ainda se sensibiliza com as histórias. Isso é lindo, isso é incrível. Não há efeito e tecnologia que substitua a fotografia. Dani, obrigada pela sua presença, pelo seu tempo. Eu quero agradecer você pelo seu tempo, por ter acompanhado aqui, e continue com a gente. Faça as suas considerações finais, Dani, para a gente poder agradecer o pessoal que está aqui. Bom, foi um prazer, né, participar desse programa. Foi um prazer estar aqui com você, já que foi muito gostoso essa nossa conversa, né, essa interação. E lembrando para você que quiser participar desse especial de Dia das Mães, entre em contato conosco. Nosso arroba é @Joseluz Fotografia e também @Joseluz Estúdio, que é o nosso estúdio que nós acabamos de inaugurar agora em dezembro. Será sempre muito bem-vindo para participar e fazer suas fotos. Olha só, gente, incrível. José, aparece aqui para dar um oizinho pro pessoal, pra gente agradecer e finalizar. Agora é o chefe. Jaque, obrigado, tá? Por abrir as portas aqui do espaço. E hoje a Dani poder contar, né, um pouquinho de tantas coisas, de tantos momentos. São 8 anos contando história. E pra gente cada uma tem um significado. Hoje ela pôde compartilhar um pouquinho, dividir com vocês um pouquinho da história, de como funciona a fotografia de fato ali no dia a dia, né? Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, nós que agradecemos. Gente, obrigada mais uma vez, uma ótima noite para vocês. Segue lá, curte, comenta e compartilha. Quinta-feira tem mais.